Olá, jovens, tudo bem com vocês? Eu sou Sidney Ribeiro, eu sou coordenador aqui do seminário aqui em Santa Maria e é um prazer enorme nesse dia poder ensinar vocês e espero que juntos possamos ter uma ótima experiência. Eu sou tão grato por ter meus amigos aqui neste canal, ensinando o Evangelho, compartilhando seus testemunhos e podendo ajudar de alguma forma vocês a se aproximarem do Salvador Jesus Cristo, que é o nosso grande objetivo, ajudá-los a se aproximar de Cristo. Hoje, nós vamos estudar Doutrina e Convênios 88 e alguns versículos de Doutrina e Convênios 88, tá bom? Foi uma situação interessante, porque o Senhor, em 1833, o Senhor revelou ao profeta Joseph Smith e alguns outros portadores de sacerdócio que deveria estabelecer uma escola, que foi chamada a Escola dos Profetas. Eles se reuniram em vários lugares, né? E para poder aprender um pouco mais. Depois eles estabeleceram um local para poder aprender mais e o profeta poder ensinar e receber a revelação do alto, para que eles pudessem ser instruídos a fazer a vontade de Deus. Esse era um grande objetivo da escola dos profetas. E é claro, né, o Senhor também deu outras instruções sobre o ensino secular, sobre escola, sobre muitas e muitas outras coisas. E é o que nós vamos aprender aqui. E eu espero que juntos nós possamos ser edificados. Porém, eu vou fazer, abaixo desse vídeo, você vai ter um formulário e eu vou fazer 4 perguntas para vocês, tá bom? E essas perguntas que eu farei, eu quero que vocês escrevam no formulário, tá? Isso vai ajudar a saber como que você está progredindo, como que está sendo o seu aprendizado, como isso ajudou você e também vai nos ajudar a melhorar o nosso trabalho aqui, tá bom? Então, muito bem, vamos lá. Queria fazer 3 perguntas. 2 perguntas, na verdade. Por que pode ser importante adquirir conhecimento secular e espiritual por toda a vida? Eu quero que essa pergunta aqui, tá bom? Ela seja a primeira lá do formulário. Então, você vai entrar no formulário e você vai responder essa pergunta lá no formulário, tá bom? De que modo aprender assuntos escolares, como matemática, ciência, pode ser diferente do estudo do Evangelho de Jesus Cristo? E de que maneira é semelhante? Tá? Então, mas a só primeira pergunta que eu quero que vocês coloquem no formulário lá. Tá? Essa outra pergunta eu quero que vocês dêem uma paradinha no vídeo e respondam ela também, ok? Muito bem. Vamos ler a doutrina em Convênios 88, 77 a 80. Dou-vos um mandamento de que vos ensinais a doutrina do reino uns aos outros, ensinando diligentemente, e minha graça acompanhar-vos-á, para que sejais instruídos mais perfeitamente em teoria, em princípio, em doutrina, na lei do Evangelho, em todas as coisas pertinentes ao reino de Deus, que vos convém compreender, tanto as coisas do céu como da terra e debaixo da terra, coisas que foram, coisas que são, coisas que logo vão de suceder, coisas que estão em casa, coisas que estão no estrangeiro, as guerras e complexidade das nações e os julgamentos que estão sobre a terra, e também o conhecimento de países e reinos, para que estejais preparados em todas as coisas quando eu vos enviar outra vez para magnificar o chamado com o qual vos chamei e a missão com a qual vos comissionei. Responda o seguinte: o que você descobriu nessa escritura? Por que o Senhor instruiu esses homens a estudar uma gama ampla de tanto conhecimento e assuntos? De que maneira o aprendizado dessas coisas pode nos ajudar a nos preparar para servir ao Senhor? O que é a coisa que é interessante dessa escritura é que o Senhor está falando que nós precisamos aprender muitas coisas de casa, do estrangeiro, da matemática, da física, da química, da biologia, da informática, da inteligência artificial. O Senhor está pedindo para que nós possamos aprender todas essas coisas e também aprender o Evangelho, ok? Por quê?
o Senhor instruiu esses homens a estudar uma gama tão ampla de assuntos? Por que o Senhor espera que nós possamos estudar uma gama de assuntos? De que maneira o aprendizado dessas coisas pode nos ajudar a nos preparar para servir ao Senhor? Ok? Pare o vídeo e responda essas perguntas. Ok? Voltando aqui, quando eu falo assim, para o vídeo e responda essas perguntas, eu quero que vocês peguem um caderninho, uma folha, alguma coisa, e vocês respondam, escrevam o que vem à sua mente, o que vem ao seu coração, as coisas que vocês estão aprendendo aqui, ok? Não apenas respondam na boca, falam, é isso, aquilo, mas escrevam, tá bom? O que que vocês estão aprendendo, ok? Muito bem. Doutrina e Convênios 88, 118, leia ela, identifique como o Senhor nos convida a buscar o aprendizado. Que fala assim, como nem todos têm fé, buscai diligentemente ensinai-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, nos melhores livros buscai palavras de sabedoria. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Que interessante essa escritura, né? O que esses versículos ensinam sobre o aprendizado? O que podemos aprender a respeito de como aumentar nossa fé em Jesus Cristo? Além de aprender diligentemente por meio de nosso estudo, em sua opinião, o que significa aprender pela fé? No formulário, eu quero que você responda a pergunta do meio aqui. O que podemos aprender a respeito de como aumentar nossa fé em Jesus Cristo? Mas olhando para aquela escritura, Doutrina e Convênios 88, 118, tá bom? Então eu quero que vocês respondam no formulário essa pergunta do meio aqui, tá? Então eu quero que vocês parem o vídeo agora, peguem sua folha e responda essas perguntas. Você pode voltar ao vídeo e ver Doutrina e Convênios 118, 88, 118, e aí novamente estudar, ponderar sobre ela e responder essas perguntas. Bom, então pare o vídeo agora e faça isso. Muito bem, vamos continuar. Presidente Nelson, ele faz uma declaração lá em novembro de 2020, lá na Liahona, ele fala o seguinte: o Senhor nos ensinou a aumentar nossa fé, procurando conhecimento pelo estudo e também pela fé. Fortalecemos nossa fé em Jesus Cristo ao nos esforçarmos para guardar seus mandamentos e recordá-los sempre. Além disso, nossa fé aumentará cada vez que exercemos fé nele. Isso que significa aprender pela fé. Por exemplo, cada vez que temos fé para obedecermos à lei de Deus, mesmo quando as opiniões populares nos menosprezam, ou cada vez que resistimos aos entendimentos ou ideologias que celebram a quebra de convênios, estamos exercendo nossa fé, o que, por sua vez, aumenta a nossa fé. Nessa citação do presidente Nelson, o que você aprendeu com a declaração do presidente Nelson? Como você acha que aprender pela fé pode ser ampliada em uma variedade de oportunidades de aprendizado, como no lar, na escola, no seminário, na igreja? Será que eu preciso exercer minha fé para estudar, para ir para a escola? Eu tive uma experiência quando eu era muito, muito jovem, eu era criança. Eu estava aprendendo conta de matemática e eu não conseguia aprender de jeito nenhum. Era conta de diminuir. Eu não conseguia aprender. Eu tinha uma dificuldade enorme de fazer isso. Eu tinha por volta de 8 anos, 9 anos ali, eu não lembro bem, mas eu era bem jovenzinho, bem criança ainda. Mas aquilo não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Eu tinha, assim, um medo de Deus muito grande, porque eu sempre tinha
preocupação de que Deus ia me castigar se eu fizesse alguma coisa errada. Ele ia me castigar bem sério assim, se eu fizesse alguma coisa errada. Eu não era membro da igreja, mas eu já tinha esse pensamento porque meus pais sempre nos incentivou a ir para a igreja, ele nos levava para algumas igrejas e tudo mais, a gente aprendia algumas coisas. Eu tinha um medo enorme, mas também eu confiava de que ele podia me ajudar. Eu não sabia mais o que fazer para aprender e eu estava assim muito angustiado, né? Porque logo viria uma prova e eu não sabia como resolver. Então eu fiz uma oração de criança assim muito básica, falei assim, Deus, eu não sei fazer isso. Não consigo fazer. Eu já não sei mais o que fazer para tentar fazer isso aqui. Ah, o senhor pode me ajudar a aprender? Porque eu não consigo fazer. Neste momento, né, eu fiz assim, eu não fechei os olhos nem nada, porque não era meu costume, mas eu fiz falando com Deus, assim, falei mesmo, eu estava sozinho e eu falei isso. E meu pai tinha uma oficina elétrica, de eletrônica, ele consertava aparelho. E eu estava na oficina. Meu pai me deixava lá já com essa idade, porque quando ele saía, eu ficava responsável pela loja, porque meu pai não tinha ninguém para colocar ali. Então, ou era eu, ou era meu irmão mais velho, mas nesse horário que eu estava lá, meu irmão estava na escola. Depois o meu irmão vinha, eu ia de manhã, meu irmão ficava. Depois eu voltava, ficava na loja e meu irmão ia para a escola. E naquele dia, quando eu fiz essa oração, meu primo saiu da casa dele e passou em frente. Eu tive um sentimento muito forte, falei para ele, Cláudio, o nome dele é Cláudio, você pode me ajudar? Ele falou assim, claro. Aí eu falei assim, olha, eu não sei fazer essa conta. Ele era muito bom de matemática, mas eu não sabia disso. E ele me ensinou de uma forma tão simples que eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Mas quando ele saiu, eu resolvi todos os problemas, todos, todos. Eu fiquei tão feliz e naquele momento eu só falei assim, obrigado Deus por me ajudar, enviou alguém para me ajudar. Foi tão bom para mim, né? Não foi muitas vezes que eu fiz isso, não era costume meu fazer isso quando eu era criança, mas nesse dia eu pude fazer isso e saber que Deus ele realmente estava ali para me ajudar, mesmo na escola, mesmo algo de matemática. Ele não desceu, não mandou um anjo, não fez nada. Simplesmente me inspirou a chamar meu primo que estava passando ali. Então o senhor pode responder, não importa a idade, né? Agora vocês que estão no seminário, pode perguntar a Deus. Ele realmente vai te auxiliar no que você precisa. Tá bom? Muito bem. O que eu vou pedir para vocês agora é que vocês estudem o Doutrina e Convênio 119 a 126. E identifique conselhos do Senhor que pode ajudar você a aumentar a sua capacidade de aprender pelo estudo e também pela fé, tá bom? Depois de estudar isso aqui, depois de ler, eu quero que vocês pensem em duas perguntas. E esta segunda pergunta aqui, eu quero que essa segunda pergunta eu quero que você coloque no formulário. Então, essa, na verdade, é a terceira pergunta que você vai escrever no formulário. A primeira pergunta que você vai escrever aí na sua folha é: quais dessas atitudes ou comportamento afetaram sua capacidade de aprender? O Treino Convênios ela vai falar sobre muitas coisas que impedem as pessoas de aprender, mas também vai falar muitas coisas que pedem para a gente mudar para aprender, ok? Então, quais dessas atitudes ou comportamento você se sente inspirado pelo Espírito a colocar em prática? O Espírito vai te ajudar. Ao passo que você estudar essas escrituras, você vai perceber coisas que impedem você de crescer, impedem você de alcançar conhecimento, né? E isso é fato. Mas ele também instrui como você pode buscar conhecimento. E eu quero que vocês coloquem, escreva algo aí, escreva algo mesmo, coisa que você vai colocar na prática, que você vai aprender. Eu tenho pensado muito, eu tenho ponderado muito sobre isso, né? Continuar a aprender. E eu tenho ponderado e estudar bastante sobre IA. É uma coisa que é atual, é uma coisa que está ganhando mercado, é uma coisa que
todo mundo vai precisar usar daqui para frente. É uma coisa que vai entrar em tudo quanto é lugar, né? Nos carros, nas casas, nos aparelhos domésticos, na sua televisão, no seu computador, no seu relógio. A IA, ela vai entrar em todas as coisas. Se eu não tiver um conhecimento básico disso, eu vou me perder no tempo, né? Então, eu não sei nada sobre IA. Até agora eu sei pouquinha coisa ali com o chat GPT, eu faço uma coisa e outra, mas é muito, muito, muito básico. Então, eu tenho ponderado muito aprender sobre isso, porque eu sei que isso é importante. E o Senhor vai usar essa tecnologia para poder fazer com que seu reino vá avante, não vai parar. Daqui a pouco a gente está usando a tecnologia para buscar nomes, aí a IA vai nos ajudar a buscar cada vez mais nomes da história da família, nós vamos poder levar o nome mais rapidamente ao tempo, né? O Senhor está acelerando a sua obra, e a IA veio para acelerar a obra, né? Veio para ajudar o mundo, mas veio para acelerar a obra de Deus. E nós vamos ver muitas coisas acontecendo, né? Muitas coisas. Daqui a pouco a gente vai ter a conferência. Hoje a gente assiste pela televisão, né? Eu lembro a primeira vez que eu assisti uma conferência foi um VHS. Era uma fita que a gente colocava e assistia na capela, numa televisão, né? E depois veio os DVDs, e depois veio as transmissões que era a gente gravava para poder assistir. Hoje, a gente assiste em casa, no celular. Amanhã, nós vamos possivelmente ver em hologramas, sabe, a conferência acontecendo e nós vamos estar na sala de casa e vai parecer que nós estamos dentro da conferência, com o profeta ali na frente. Sabe? É o que vai acontecer daqui para frente. Não se espante que se isso acontecer, não se espante. E isso é possível acontecer. Então, nós precisamos aprender, nós precisamos estudar, nós precisamos adquirir conhecimento, nós precisamos ler livros, não só o livro de Mormon. O livro de Mormon, com certeza, as escrituras, com certeza, mas outros livros também. Tá bom? Então, quero dar um desafio para vocês. Selecione uma área da sua vida que você poderia melhorar seus esforços para aprender pela fé, como no lar, na escola, no seminário e a igreja. Como você acha que aprender pela fé pode ajudá-lo nessa área? O que você vai se esforçar para aprender pela fé em Jesus Cristo? Escolha um princípio que você vai aprender pela fé. Uma das histórias que me sempre me deixa impactado é a história do presidente Nelson, quando ele teve que fazer uma cirurgia. E aquela cirurgia era feita e a maioria das pessoas que faziam aquela cirurgia morriam, porque não se encontrava uma maneira de fazer a cirurgia. E ele iria fazer essa cirurgia e ele estudou, estudou, ponderou, fez um monte de outras coisas e ele buscou o Senhor. Ele orou e buscou o Senhor para que o Senhor pudesse instruí-lo. Então, quando ele estava lá fazendo a cirurgia, o Senhor foi instruindo ele para que ele conseguisse fazer a cirurgia. Ele fez a maneira que o Senhor instruiu e a cirurgia foi um sucesso. E o presidente Nelson se tornou muito conhecido no mundo, em muitas áreas da medicina, porque ele conseguiu realizar um procedimento que, no geral, matava as pessoas. Isso foi pelo estudo e também pela fé. Tá bom? E depois, a última coisa que eu quero que vocês coloquem no formulário é um resumo desta aula, ok? Quero só prestar meu testemunho que eu sei que Cristo ele vive. Essas coisas que vocês vão praticar aqui é para ajudar vocês a se aproximar de Cristo, tá? Para que vocês tenham conhecimento, não só o conhecimento do Evangelho, mas conhecimento secular, que vão te dar oportunidade de poder progredir. Eu lembro de José, pai do Salvador Jesus Cristo. Quando Herodes expulsou eles, eles tiveram que sair, deixar tudo para trás, porque eles estavam matando as crianças. Então, eles não tiveram chance de recolher nada ou preparar alguma coisa. Ele foi para o Egito. A profissão do pai do Salvador Jesus Cristo, de José, ele era um carpinteiro, não era um marceneiro. Marceneiro faz móveis. Carpinteiro fazia construção. Então, basicamente, os carpinteiros eram os engenheiros da época. Então, eles construíam coisas, faziam casas, e mesmo naquela época, já era uma profissão muito valorizada.
Então, ele construía a casa. Porém, a capacidade que ele tinha, que ele aprendeu, que ele desenvolveu, permitiu ele ir para o Egito e sustentar sua família lá. Ele conseguiu sustentar sua família devido à sua profissão. Claro que possivelmente no início não foi fácil, mas ele viveu muitos anos lá porque ele tinha uma profissão que o permitia viver lá. Quando ele saiu do Egito, onde ele estava, a sua profissão também permitia que ele vivesse lá. Então, não importava onde ele estivesse, sua profissão o ajudaria a continuar ganhando um sustento para sua família e continuar fazendo a obra de Deus, né? Porque ele criou o Salvador Jesus Cristo. E é isso que nós temos que entender, né? Que estudar, que aprender, que ir para o banco da escola, que aprender livros, que estudar livros, é de extrema necessidade para nós. Isso faz parte, isso é um mandamento de Deus. E nós podemos ver nessas escrituras. Então, faça. Então, pare o vídeo, estude, aprenda, não tenha medo. Se você não entendeu alguma coisa, volte, faça comentários aqui embaixo. Se tem algo que você queira praticar e aprender, faça aqui comentários. Nós vamos ler os comentários, nós vamos responder vocês. Baixe o formulário, preencha ali. Cristo vive, esse é o seu reino, essa é a sua igreja. Isso aqui tudo é para que nós possamos aprender, para que nós possamos crescer juntos, para que nós possamos realmente um dia estar na presença do nosso Salvador e do nosso Pai Celestial e sermos recebidos com o braço aberto, com os braços abertos. É isso que Ele quer para todos nós. Quero deixar essa aula com o meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém.